Quando a gente fala em estilo de vida, nós estamos falando numa vida cristocêntrica, né? Estilo de vida cristão, um estilo de vida baseado em Jesus Cristo, ou seja, uma vida com princípios cristocêntricos. Quando a gente fala cristocêntrico, a gente está dizendo com uma vida onde Cristo está no centro. Então, um estilo de vida que agrada a Deus é um estilo de vida cristocêntrico, um estilo de vida onde o Senhor ele nos encontra, aonde nós estivermos. Isso aí não é fácil. A gente acha que é fácil, mas não é, porque nós viemos todos nós temos um histórico de vida, né? Nós temos uma forma, uma história de como fomos criados. Dizem, né, inclusive muitos conceitos na psicologia, de que o homem ele é construído pelo meio que ele conviveu. Então esse meio é as pessoas que estavam conosco, é o ambiente familiar, é o ambiente de escola, as relações interpessoais, né, de convivência, de infância. Então tudo isso fez com que nós fôssemos construídos. E aí de repente a gente conhece Jesus, tem um encontro com Jesus. Eu fico imaginando que isso aconteceu com Paulo, não é com Saulo. Saulo é um perseguidor, Saulo é um homem, né, de guerra, um homem que inclusive era um dos perseguidores dos cristãos. E aí de repente esse homem ele se encontra com Jesus, ele tem ali aquele momento lindo, extraordinário, e ali ele cai e fica cego, né? E a partir daquele momento ele começa a ter um novo estilo de vida, um homem que era bravio, violento, um homem que tinha toda uma forma de conduta de vida. Ele, quando conhece Jesus, ele tem que mudar, ele precisa mudar. E ali ele é direcionado pelo Espírito a aprender aos pés de Gamaliel. E ele começa a ter esse estilo de vida que a gente vai falar aqui. Então, não é um processo fácil, mas é um processo possível. E necessário, né? E necessário. Tem uma passagem que está em Marcos 8, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36, que nos dá uma base que é necessário, né? Quando eu digo que é necessário para a gente dizer que somos cristãos, né? E temos uma vida em Cristo, é necessário abandonar nossas práticas, né? Práticas essas que vêm, né, desde o nosso nascimento, por questão da forma que a gente foi criado, por questão até mesmo de cultura, nossa cultura, né? E essa passagem aqui, ela nos dá uma base de como é necessário a gente fazer a gente ter essa mudança para a gente ter uma vida cristã. Ela está em Marcos 8, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. Quer por aí? E aí? O versículo 34 diz assim, Marcos 8, a partir do 34, diz o seguinte: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Do versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a própria vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que coisa linda, né? 36. E o 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Olha só o que diz. Eu acho que esse versículo aqui, ele é a base de uma vida que está sendo transformada. Ele é o início, né?
porque a pessoa aceita Jesus, mas depois ela tem que dar continuidade. Ou seja, é como se fosse uma criança que aprendeu a andar e de repente alguém chega para ela e fala assim, olha, não é assim que se anda. Então ela tem que reaprender, ela tem que, dessa mesma forma somos nós quando aceitamos Jesus. Tínhamos uma vida, tínhamos uma forma de falar, uma forma de se comportar, muitas vezes uma forma inclusive de se relacionar com outras pessoas. Sobrevivência também, às vezes, né? Uma forma de sobrevivência. De sobrevivência. E aí, de repente, Jesus ele nos convida a andar de forma diferente. E ele faz um convite, mas é um convite com muita convicção. Olha o que ele diz. E chamando a multidão, e os discípulos, e disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negar-se a si mesmo. O que você entende, Tayane, de negar-se a si mesmo? Eu entendo esse negar-se a si mesmo, né? Deixar a própria vida e seguir a vida de Cristo. Porque o que eu sou, né? O que eu posso dizer que eu sou, o que fez eu ser o que eu sou até hoje, né? Com 29 anos. O que eu fui ensinada, o que eu vi, o que eu aprendi, né? Não bastou alguém me ensinar, eu tive que aprender, porque às vezes alguém ensinou muita coisa a gente, mas a gente só traz até hoje aquilo que a gente aprendeu, né? Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu peguei pra mim, aquilo que eu vi meus pais fazerem, o lugar onde eu fui criada, como eu falei, né? O que tem a ver com a minha cultura, né? As amizades que eu tive, os lugares que eu trabalhei, o lugar que eu estudei, tudo isso, né? Aquilo que as pessoas fizeram de mim também fazem, né? Fez eu ser o que eu também sou hoje. Tudo isso que eu vivi desde o dia que eu nasci até o dia de hoje, sou eu, né? É o que eu me tornei. Então, eu creio que quando eu tive esse encontro com Deus, quando eu aceitei Jesus, eu tive que deixar o que eu entendia, o que eu era. Eu tive que deixar para trás aquela Tayane que a sociedade formou, aquela Tayane que a minha família, né, em alguns aspectos me formou, aquela Tayane que, como a gente falou, que eu precisei ser para sobreviver, aquela Tayane que a estrada da vida, né, foi me lapidando, foi me guiando, foi me levando, foi me jogando, né, que às vezes a vida joga a gente mesmo para frente, fez eu ser. Então eu acho que eu me neguei, vou negando, né? A gente vai negar ainda até o nosso último dia de vida, até o dia que Jesus vem buscar a gente vai negando, né? Porque às vezes ainda fala muito alto, porque são 29 anos, né? Eu digo assim, por mim, né? São 29 não, que tem uns 2 anos, né? Eu aceitei Jesus e me batizei, então são 27 anos, né? Sendo formada pela sociedade, né? Pela vida, e 2 anos, né, sendo formada pela palavra de Deus. Então, é muito difícil, ainda né, aparece em algumas coisas, algumas características, alguns pensamentos, algumas atitudes, a velha criatura, a velha Tayane. E aos poucos, né, eu admiro muito quem consegue, num piscar de olhos, deixar totalmente 100% a velha criatura e abraçar essa nova criatura, mas como ser humano, né? Eu ainda tenho algumas dificuldades, eu creio que a maioria, 99,9% das pessoas eu posso dizer que tem essa dificuldade. Mas ainda aparece, né, essa velha criatura algumas vezes, como eu falei, algumas atitudes, mas eu creio que a minha decisão, né, desde o momento que eu aceitei a Cristo, foi deixar essa velha criatura. Então eu creio que é deixar tudo que te fez você, tudo que te formou até o dia que você aceitou Jesus e passar a ser aquilo que Cristo vai te mostrando, aquilo que você vai querendo aprender, aquilo que você vai recebendo, né? Porque veja bem, quando a Bíblia fala aqui, ó, negue-se a si mesmo, é exatamente isso. Olha, eu vou deixar, né, tomar um posicionamento de deixar práticas da velha criatura e passar a me comportar
de uma forma diferente, passar a agir de uma forma diferente. Mas em seguida, ele diz o seguinte: tome a sua cruz. Quando está falando tome a sua cruz, está se dizendo exatamente desse esforço que precisa ser feito. Porque alguém que viveu uma vida inteira, né, com modos de entendimento secular do mundo, sem princípios sobre a palavra de Deus, essas pessoas adquiriu muita coisa. É diferente de uma criança que nasce num lar evangélico e ele cresce e se desenvolve já caminhando para exercer o ministério dele, caminhando a se conhecer, né? Aquilo que ele quer ser em Deus. Não tem bagagem ainda, né? Tem uma bagagem de berço. Agora, quem viveu a vida toda sendo fabricada, pode-se dizer assim, pelo mundo, a gente sabe que a célula máter da sociedade é a família. Mas a gente sabe também que existem muitas famílias adoecidas. Famílias que foram adoecidas por sequelas, por a convivência que teve lá atrás com os seus pais, com o seu relacionamento, com a própria vida. Então, essas pessoas que foram feridas, a tendência é ferir outras. Por isso que a gente diz o seguinte: pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas. Então, quando se há a cura, a transformação, aí a gente começa a colocar os pontos no i. Então, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É o que? A responsabilidade, o esforço, a dedicação. É saber que tudo que foi formado durante muito tempo, em algum momento, a gente pode ter um pensamento disfuncional, a gente pode ter um pensamento que não seja um pensamento segundo a vontade de Deus. A grande diferença é entender que aquele pensamento é um pensamento errado e a gente trabalhar para que o nosso entendimento, a nossa mente, ela seja uma mente de Cristo. E aí, para isso, é preciso um esforço, né? Que não é um esforço fácil. Como a Taine disse, é muito bom, é muito lindo quando a gente vê pessoas assim no automático. Eu lembro que uma vez eu estava numa consagração e teve um irmão que chegou lá alcoolizado, totalmente alcoolizado. E ele começou ali a consagração, ele estava muito, muito debilitado, e na hora do apelo ele foi lá na frente. Todo mundo achou que era o quê? Que era mais uma pessoa, né, viciada ali em bebida, que ia chegar ali naquele momento e depois ia voltar a vida dele normal. Que nada. Para a glória de Deus, ele saiu dali, quando terminou, ele disse: olha, eu estou com bebida. Eu bebi desde ontem, estou bebendo desde ontem, mas eu sei o que eu estou fazendo. E quando foi no domingo, aquele homem estava na igreja com a família toda, e a partir dali, o que eu sei, até uns 4 anos atrás, que ele já estava mais de 7 anos firme na presença de Deus. Então, quem consegue fazer isso é lindo, mas isso não é o padrão, isso não é regra, né? O que a gente vê é um processo gradativo, um processo gradual, aos poucos. Tem pessoas que conseguem se libertar, Natália, de muita coisa, mas ainda falta outras para serem libertas. Fala um pouquinho, como é que foi esse teu processo? Uma vida toda no mundo, uma vida, 27 anos vivendo de uma vida desregrada, né? Uma vida onde você foi criada, é o que eu falei, não necessariamente a nossa família ela faz aquilo por querer, mas ela também foi ensinada assim. Então palavrão dentro de casa é normal, né? De repente alguns modos, em muitas famílias é normal, mas quando tem uma vida cristã muda tudo. E como é que foi esse processo teu? Eu digo principalmente porque é muito engraçado, quando eu falo aqui com as crianças em casa. Não tem graça não, mas é engraçado. Às vezes a gente acha que, como eu pensei, né, a vida toda, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fiz mal a ninguém, nunca enganei ninguém, né?
Então, não tenho nada que me condene, né? É um pensamento natural. Também, como eu falei, faz parte da nossa cultura pensar assim. Se não é bandido, se não é ladrão, tá tudo certo. Se nunca matou, tá tudo certo. Eu sempre pensei, né? E creio que a maioria das pessoas pensam assim. A gente foi criada assim. Eu fui criada dentro de uma casa que, graças a Deus, Deus de sua infinita misericórdia, desde essa época, eu fui criada numa casa de muito respeito, fui criada numa casa de duas pessoas, né, trabalhadoras, que sempre ensinou que era o certo, apesar da gente morar num lugar que lá fora, né, da porta para fora era um lugar bem errado, né, com bastante coisas erradas. A gente, minha mãe com todo esforço, meu pai com todo esforço, conseguiu, né, ultrapassar esse ambiente, né, que a gente morava e tentou fazer o melhor, criando a gente de forma diferente, comum, né? Mas eu entendi que pra mim era o suficiente, não que não fosse, gente, foi o suficiente pra quê? Pra fazer eu ser o que eu sou hoje. Princípios, né? De uma criação, né? Uma criação comum, e graças a Deus. Então, isso foi muito bom, porque eu creio que a gente sabe que Deus, ele perdoa tudo, né? A gente, quando aceita Jesus, a gente se batiza, né? Diz que tudo se fez novo. Isso é lindo, é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas eu creio que, como todo pecado, todo erro, ele tem uma consequência, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, independente do que a gente plantou quando eu não conhecia a palavra. Eu acho que você acaba colhendo, né, o que você plantou mesmo antes de você conhecer a palavra. Eu acho que isso tem um valor, um peso muito grande, porque eu acho que quando mais profundo você chega das coisas erradas, né, quanto mais profundo você se permite chegar, mais difícil é para você conseguir depois viver essa vida, né, cristocêntrica, essa vida cristã. Então, graças a Deus, eu tive essa ajuda dos meus pais e fui criada num meio termo ali, que para mim hoje, viver a vida que eu vivo é difícil, porque tudo aquilo que desvia do caminho da palavra de Deus é errado, né? Não tem meio termo ali. Mas isso me ajudou um pouquinho. Minha bagagem não veio tão lotada. Por isso, eu vou fugir só um pouquinho do tema. Por isso é tão importante pra gente que tem filho ou que pretende ter filho, né? A gente tá pensando nisso, o que a gente está colocando na bagagem dos nossos filhos agora, né? Daqui a 10, 15 anos, como que vai estar a bagagem dos nossos filhos? O que eles vão precisar se desfazer? O que eles vão precisar deixar para trás, né? O quanto eles vão ter que se modificar para deixar a velha criatura. Então isso é importante para a gente que é mãe, né? Ou a gente que cuida de alguém, ou que tem a intenção de espalhar a palavra de Deus para alguém. É muito importante a gente ter esse pensamento. Graças a Deus, involuntariamente, sem pensar, né, que seria para um bem meu na caminhada com Cristo, meu pai e minha mãe, eles deixaram esse meio termo, menos difícil para mim, né? Então, eu achava que não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Como uma coisa que a gente fala bastante é que Deus sabe do meu coração, né? Falo por isso. Eu lembro quando as pessoas me chamavam para ir para a igreja, eu falava assim: não, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, então Deus sabe do meu coração, quando for da vontade dele eu vou. Até mesmo a própria Isabel, que foi a pessoa que me ganhou para Jesus, não só eu, né, que ganhei minha mãe, assim, minha família. E foi canal para minha vida também. É verdade. Isabel é uma pessoa que foi canal para mim, né? Eu lembro como que eu estava quando aquela menina, né, ficou lá me convidando para ir lá na IBM, né? E eu ali muito relutante, acabei levando elas, né? E chegou lá, eu resolvi ficar. E a partir dali, eu posso dizer que existe um antes e um depois. Então eu louvo muito a Deus pela vida dela, por entender o quanto que ela foi canal de Deus para mim e para toda a minha família. Isso é fato, isso.
E foi ela que me ganhou para Jesus, assim, né? Sim. A gente conversava, mesmo antes de eu ir à igreja, ela ia na minha casa, a gente conversava, e eu não ia. Mas ela que veio, ela que plantou a primeira sementinha. Tanto que o Jair já era evangélico e eu não. E ele ia para a igreja e eu não. Ou seja, eu não fui através dele, né? Eu fui através da Isabel. Glória a Deus por isso. Então, como eu estava falando, eu achava que era o suficiente, né? Aquela vida que eu vivia, eu achava que como o homem não podia me condenar, Deus também não podia, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa mais em viver a lei do homem do que viver a lei de Deus. Não que isso não seja importante. Até porque se você não pode obedecer quem você está vendo, né, que é a lei aqui da terra, como é que você vai obedecer, né, alguma lei que você não vê? Né? Que o que a gente tem como lei é a nossa Bíblia. É a única coisa que a gente tem. E que muitos ainda não acreditam e a gente sabe como que... A gente fica imaginando como é que ela passou para ela chegar na nossa mão. Então tem hora que a gente dá até uma coisa assim, ai meu Deus, vou ler a Bíblia, será que é isso mesmo? Mas é isso, né? Isso aí é viver na fé mesmo. Então, posso concluir? Pode concluir. Então é isso, foi 27 anos de uma vida comum, mas, volto a repetir, tudo que desvia do caminho de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, ele nos leva para outro caminho. E glória a Deus que eu tive essa vida, né? E hoje eu tenho alguns testemunhos para dar, mas a minha bagagem, graças a Deus, não chegou tão lotada, mas a gente sabe que tem gente que viveu uma vida bem pior e aceitou Jesus e mudou assim. Assim como a gente sabe que tem pessoas que viveram uma vida tão pacata, tão tranquila, sendo criadas dentro da igreja e morreram na vida errada, né? E foram tão fundo. Então, muitas das vezes não é nem tanto a bagagem. É claro, como eu falei para vocês, a bagagem conta e ameniza de acordo com a vontade da pessoa. Mas não é nem tanto a bagagem que você carrega, né, amor? É a força de vontade e o quanto que você deseja. Jesus, ele nos fala que o fardo dele é leve. No mundo tereis aflições, mas em mim terei paz. Então, buscar um estilo de vida é a gente mudar, mas desejar isso, fazer isso com leveza, fazer isso com tranquilidade. Nenhuma mudança ela pode ser de forma radical, porque quando a mudança ela é muito radical, a gente está muito tendencioso a se encher daquilo tudo e enfiar o pé na jaca novamente. Então, a mudança gradativa é uma coisa que acontece de dentro para fora, né? Eu gosto muito desse hino de dentro para fora, porque eu vejo nele uma inspiração para um estilo de vida. Porque quando eu entendo que Cristo é o melhor caminho para mim, e eu aceitei Jesus de todo o coração, o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para os meus modos atuantes e de forma natural, gradativa, sem pressão, sem colocar na parede, eu vou me enquadrando. Entenda bem uma coisa, a gente pode ter uma admiração e deve ter amor, admiração, carinho aos pastores, aos homens de Deus. Eu sou pastor. Eu acho que é muito interessante você ter uma admiração a alguém, mas você não pode fazer desse alguém a sua cópia, o seu clone, ou seja, o seu molde, porque o molde tem que ser Jesus. Ele é o que não falha conosco, Ele é o que não nos trai, Ele é quem deu a vida por nós. Então o amor de Deus por nós é incondicional. Hoje o nosso molde para uma vida cristã, um estilo de vida cristã, tem que ser Jesus. E aí ele nos ensina a fazer isso com leveza, com um coração alegre, com um coração feliz. Eu mudando, me conhecendo, vendo o que precisa ser sarado, vendo o que precisa ser cuidado, e expondo as minhas mazelas e permitindo que ele vá me curando de forma gradativa. Cada um de nós tem o seu tempo. O tempo da Tânia foi um, o meu tempo foi outro, o tempo de cada um que você está assistindo a gente também é diferente um do outro,
né? E nós temos que aprender a respeitar esse tempo. Não adianta eu aceitar Jesus hoje e amanhã eu mudar completamente o meu modo de vida de forma externa, se eu dentro ainda estou precisando ser tratado. Aí diz aqui o versículo 36 o seguinte, versículo 35, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua própria vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, por amor de Deus, por amor ao Senhor, eu mudo a minha vida porque eu entendo que a vida que eu tinha já não agrada mais a Deus. A vida que eu tinha é uma vida que não glorifica mais a Deus. E aí eu vou mudando de forma gradativa. E aí existe um monte de questões que eu queria semana que vem a gente fazer uma outra live assim. É porque é um assunto, né, que pede muita live. Um assunto gostoso. Eu queria falar sobre várias coisas. Por exemplo, música secular. Eu queria falar sobre tatuagem. Eu queria falar sobre bebida alcoólica. Eu queria falar sobre várias coisas, porque tudo isso faz parte de uma nova vida em Cristo. Só que existe coisas que é lançada um fardo pelo homem que não está na Bíblia. E aí isso prejudica mais o processo de conversão, o processo de arrependimento. Então nós temos que pregar a Bíblia, falar o que a Bíblia diz. E Jesus diz que o fardo dele é leve. Jesus não está dizendo aqui, ó, eu estou concordando com o pecado. Jesus não está dizendo aqui, ó, eu estou concordando com coisas erradas. Não, ele só está dizendo que o fardo dele é leve. Ou seja, ele está dizendo para a gente, olha, se você me amar e se você me aceitar de todo o coração, você vai mudar a sua vida com alegria, com satisfação. E é interessante que Deus, eu vou só falar isso e vou passar para a Tayane. Deus, ele muda o caráter do homem. O caráter, ele é construído pelo meio. Mas Deus não muda o temperamento do homem. O temperamento é coisa inata. Deus só dá ao homem condição, ferramentas e instrução de controlar o seu temperamento. Então, se uma pessoa é alegre, é brincalhona, é uma pessoa que conta piada onde chega, que brinca com a outra, que conversa, que faz graça, quando essa pessoa se converte, Deus não vai dizer para ela assim, olha, a partir de hoje você vai ser um soldado. A partir de hoje você vai ter um comportamento militar. Acabou esse negócio de brincar, acabou esse negócio de... Não, Deus não vai fazer isso. Deus ele vai te dar ferramentas para você controlar, para você saber até que ponto você pode ir e até onde você tem que parar. Para você ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Entendeu? Mas o teu temperamento é algo inato. Uns é fleumático, outros é mais tranquilo. Faz parte do nosso DNA, né? Faz parte do nosso DNA. Agora, a conduta moral, aí a gente vai sim se basear em Jesus Cristo, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas escolhas, nas tomadas de decisões. Então, o versículo posterior diz o seguinte: não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa própria vida. Então não adianta a gente pregar aquilo que não vive. Não adianta a gente querer apresentar à sociedade uma coisa que nós não somos. Então é preferível você mostrar as suas mazelas e dizer assim, ó, Senhor, sara-me, cura-me, transforma, porque eu quero fazer que esse processo aconteça de verdade, de dentro para fora. Você vê que é tão importante isso, que a Bíblia, em nenhum momento Deus, ele encobriu os erros dos grandes heróis da fé. Você vê lá o erro de Abraão, você vê o erro de Davi, você vê Paulo dizendo que tinha um espinho na carne, você vê Pedro com aquele comportamento dele explosivo, né? Você vê Isaías, né, falando que ele tinha língua torpe, um homem de língua dobre. Ou seja, você vê em todos os heróis da fé, você vê que Deus não encobriu do próprio Abraão, o pai da fé, né? Abraão, ele foi exposto, Moisés foi exposto. Todos eles, né? Todos eles foram expostos.
Então não adianta. Só escapou Jesus. Só escapou Jesus. Só escapou não. Jesus foi. Por que Jesus ele não teve erro? Porque Jesus é nossa forma. Jesus é o único que o homem pode olhar e dizer, esse aí não falhou. Então isso que é gostoso. E não é que ele não. E o mais gostoso ainda é que ele não deixou de falhar porque Deus impediu, não, né? Isso. Porque o mesmo contato que Jesus teve com Deus, né? Os outros também tiveram. Isso. Né? Mas ele não teve nenhuma intervenção divina de Jesus, não faça isso. A única coisa que eu acho que Jesus, que eu gosto de falar, que Jesus teve de benefício, assim, que eu posso dizer que foi uma mão na roda, foi Jesus não ter casado. Ah, isso com certeza. Jesus não casou, então só aí já é meio caminho dado. Jesus só aí é assim, menos 50 quilos de pecado, né? Olha, eu não estou blasfemando não, mas Verdade. Jesus deve falar assim, olha, eu faço qualquer coisa. Vou na cruz, dou a minha vida, mas pai, livre-me somente de uma coisa, não quero casar. Até porque será que teria mulher para Jesus? E será que a gente, mulheres, que eu tenho que defender as mulheres, né? Será que a gente, mulher, amorosa, cuidadosa, carinhosa, protetora, a gente já vê o nosso marido lá na cruz, a gente não ia agredir nenhum soldado daquele? A gente não ia arrancar eles lá de cima, aí a gente ia pecar, a gente ia acabar com o propósito, a gente não ia deixar se consumado. A gente brinca, mas eu consigo ver uma verdade bíblica nisso aí. Eu consigo enxergar que Jesus ele não constituiu família porque, primeiro, não é o plano de Deus. E segundo, porque ele não veio para estabelecer o reino dele na terra. E quando a gente forma família, a gente está estabelecendo um reino, né? A gente está estabelecendo o quê? Um legado de continuidade. Quando você forma uma família, independente de ter filho biológico ou não, família é constituída pelas pessoas, né, que estão ali junto com você. Teu marido é a sua família, né? Teu filho faz parte dessa família. Então, ele não estabeleceu família porque ele não estabeleceu o reino. Pelo contrário, ele diz, o meu reino não é aqui na terra. Um dos grandes problemas que até hoje a parte maior dos judeus ainda espera a vinda do Messias, porque eles queriam um Jesus bravio, um cavalo, uma espada que constituísse reino, que dominasse outros povos. E aí Jesus vem e diz, olha, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, né? Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, porque esse mundo não é meu, eu não tenho reino estabelecido aqui, esse mundo jaz do maligno. Então o reino de Jesus é o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros nessa terra, estamos peregrinando, ou seja, estamos passando por aqui, mas não vamos permanecer, entendeu? Agora, esse processo de permanecer é um processo árduo, é um processo onde muitas coisas do mundo é boa, nos agrada. Quem gosta de tomar uma geladinha é ótimo, quem gosta de tomar uma caipirinha é ótimo, quem gosta de fazer um churrasquinho é ótimo, quem gosta de curtir uma música secular, dançar, é ótimo, e não tem coisa ruim nisso não. As sequelas do que eu vivo naquele momento é que vai amanhã depois ser uma cobrança, né? Amanhã depois eu vou colher aquilo que eu estou semeando, porque quando eu trago o mundo para dentro da minha casa, eu estou oferecendo a minha família para o mundo, eu estou dando legalidade, eu estou dando acesso ao mundo entrar na minha família, entrar no meu casamento, entrar na vida dos meus filhos, porque existem músicas com mensagens subliminares. Então a gente sabe que o inimigo ele vai matar para roubar e destruir. Então nós temos que ter muita consciência. E aí eu vamos falar em outro momento sobre música secular. E muita gente tem um julgo muito pesado sobre música secular, mas entenda, biblicamente falando, não há condenação, mas existe legalidade. Espiritualmente existe legalidade. E aí eu tenho que te explicar depois, por parte, como é que acontece essas legalidades. Verdade. E a gente está falando aqui sobre
como é difícil, né, a gente largar algumas práticas, algumas coisas, e que a gente não pode, que é o que acontece muito, pelo menos comigo. Então era um dos motivos que eu falava que por isso eu não queria a igreja, não era o meu momento, porque eu tinha um entendimento de que, como eu repito, a maioria do entendimento das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, até de alguns também que conhecem, né? Eu achava que, eu não quero ser cristã, porque ser cristã dá pra sair até o pé. Eu não quero ser cristã, porque ser cristã não vou poder trazer na minha casa meus amigos. Eu não quero ser cristã, porque eu vou ter que casar logo, porque eu tô morando junto, mas não tô casada. Eu não quero ser cristã porque eu vou ter que falar diferente, vou ter que falar bonito, vou ter que usar roupas comportadas, né? Eu já tenho tatuagem agora, o que eu vou fazer? Eu não quero ser cristã porque é muito diferente do que eu vivo e é muito chato, não foi o que eu aprendi até hoje. E principalmente quando a gente tem alguém para se espelhar, né? Quando a gente tem aquele exemplo ruim de alguém que a gente conhece, que a gente admirava, e a pessoa falava uma coisa e vivia outra, né? Isso acontece muito, é um erro que a gente comete bastante, porque a gente esquece de olhar para Deus, para Cristo, e passa a olhar para quem está transmitindo a palavra, né, de Cristo. Sendo que todos nós temos acesso a essa palavra para saber se é verdade ou não, porque todos nós temos uma Bíblia, né? Todo lar hoje tem uma Bíblia. Mas a gente, como é meio preguiçoso, a gente prefere só ouvir, né, o que o homem está dizendo. A gente pega isso, né, na nossa vida, alguém para se espelhar, alguém para ouvir. E assim que a pessoa faz alguma coisa que não condiz com a realidade da palavra, a gente se decepciona. Então eu tinha muito isso de, não quero, porque eu não vou usar saia até o pé, não vou usar saia até o pé. Porque isso pra mim que era ter uma vida cristã, isso pra mim que era ser cristã. Só que isso, gente, não tem nada a ver, isso é religiosidade. Uma vida cristã é uma coisa, se ser religiosa, se ter essa religiosidade é outra. E essa religiosidade, ela não tem a ver só com roupa, ela tem a ver com tudo. Ela tem a ver até se você tem o hábito de que você acha que você só vai atrair a presença de Deus se for na igreja, se for com a Bíblia. Porque às vezes a gente fala religiosidade, eu pelo menos eu achava que religiosidade era uma coisa boa, era ser religiosa. Pra mim, ser religiosa era uma coisa boa, né? Eu tinha esse entendimento, quero ser religiosa. Então, eu sou religiosa. Eu achava que isso era o correto, certo, bacana. Só que não. Porque ser religioso, ter essa religiosidade, não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana, né? E essa religiosidade não é só com coisas que não tenha nada a ver com a palavra de Deus. Como eu estou trazendo para vocês, você também ser religiosa, ter essa coisa com você, é você achar que você só fala com Deus na igreja, é você achar que alguém só vai falar de Deus para você se a pessoa tiver uma roupa bacana, é você achar que Deus só te escuta se você tiver com a Bíblia na mão, é você achar que às vezes você não está preparado para você dar um abraço em alguém porque você está estressado, porque você está nervoso, você acha que Deus não vai te usar daquela forma, entendeu? Ser religioso é você achar que você não pode errar, que você não pode pecar, né? Se tem Jesus, então não vou pecar, tô santa. Isso também é ser religiosa, eu achava que não. Então, quando a gente conhece a palavra cristã, né, saindo da religiosidade e voltando para a vida cristã, eu achava que eu não queria andar de saia longa. Eu falei, nada a ver. Minha mãe não estava comigo, né, mãe? Minha mãe tá aí que não deixa eu mentir. Que minha mãe queria que eu colocasse uns shorts às vezes. Mas minha mãe também exagerava, que era umas roupas feias. Um short assim, meio até o joelho. E eu queria botar um short grande assim. Não vou dizer que era um palmo, não, era meio palmo mesmo. E eu lutava com a minha mãe cismava com esse short grande. E eu falava, eu não sou crente. Aí você tem isso, né? É parte da nossa, como eu falei, da nossa criação, da nossa cultura, né? Eu não sou crente, não vou usar essa roupa. E isso me afastava de Deus. Porque então, se eu usasse saia, eu era cristã. Então, se eu não usasse saia, eu não era cristã. E quando eu via alguém indo para a igreja
com uma roupa mais justa ou alguma coisa assim, eu falava assim, ah lá, crente falsa. Ou então tá com todo mundo já fez isso. Ah lá, tá com saia até o pé, mas por baixo é só fogo. Todo mundo fez isso. Porque a gente acha que isso é vida cristã, usar roupa curta, usar roupa longa é vida cristã. Aquela pessoa que só fala em línguas, que fala em línguas o tempo todo. Aquela pessoa que é fervorosa, que roda, que cai, que faz, acontece. Mas, gente, uma verdadeira vida cristã não é aquilo que você veste, não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive. Por isso é o estilo de vida cristã. Porque estilo de vida não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive, aquilo que você é. E por ser vida cristã, é uma vida com princípios. Então, quando fala assim, olha, quando ela está dizendo, não é o que você veste, é o entendimento daquilo que você veste. Porque uma vida com princípios, ele vai te nortear, ele vai te dar base, moldar, né? Ele vai te dar base para que você possa entender aquilo que você pode e aquilo que você não pode usar, né? É aquela autoavaliação. Eu boto uma roupa e olho no espelho e ali eu identifico se eu estou bonita, né? Se eu estou bonito, se eu estou bem vestido, se eu estou bem comigo mesmo, ou se eu estou vestido para matar, né? Vestido para provocar. Então há uma diferença muito grande em uma mulher ser feminina e uma mulher ser sensual. A sensualidade é pecado de lascívia. Então a sensualidade, né, é diferente de ser feminina. Agora, a sensualidade ela pode existir entre um casal, né? Para que se tenha atração física, atração sexual e etc. Agora, essa sensualidade não deve ser transferida lá para fora, porque aí eu vou estar, né, cometendo pecado de lascívia. Uma outra coisa importante é o seguinte: hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, essa necessidade de isolamento, tem muitas pessoas que estão se perdendo dentro de casa. Por quê? Porque a religiosidade dizia para ela o seguinte, a religiosidade diz para ela o seguinte: você só é crente na igreja, então você precisa do templo, você precisa de toda aquela programação litúrgica, daquelas pessoas, das pessoas, do pastor, do púlpito, você precisa de toda aquela estrutura para que você possa sentir a presença de Deus. Então por que tem muita gente se perdendo hoje nesse período de quarentena? Porque as pessoas, a religiosidade moldou a mente dela de que para ela estar em comunhão com Deus, ela precisa estar no templo. E aí Deus, ele olha para a gente e fala assim, olha, eu estou acabando com os templos, fechando os templos, para que a igreja seja aberta. E na verdade, a igreja somos nós. E hoje, os homens estão tendo que ter a responsabilidade de ser os pastores de sua casa, de ser os sacerdotes da sua própria casa. Então hoje nós temos um rebanho dentro de casa para apacentar, para cuidar, para tratar, para orientar, para amar, para respeitar, para fazer parte, para estar mais próximo, para ensinar. E aonde que é o templo? Aonde que é a mesa? É quando você senta com teus filhos, é quando você almoça, janta, ou até quando você não dá a mesa, mas você está no sofá, cada um com um prato, conversando, brincando. Isso é igreja. Então, a religiosidade, ela mata. Hoje, existe uma diferença muito sobre costumes e doutrina. Doutrina é uma coisa, né? E costume é outra completamente diferente. Então, a religiosidade, ela junta tudo, ela atrela tudo. E ela faz do uso e costumes uma doutrina. E ela prega aquela doutrina com uma verdade tão grande, mata muita gente, tira muita gente da igreja, porque uma coisa é você pregar libertinagem, a outra coisa é você pregar liberdade em Cristo. E todos nós não temos direito
de uma forma moral com Deus, de agir de forma libertina. Mas nós temos direito, adquiridos por Jesus Cristo, de ter uma vida livre, uma vida livre da religiosidade.